A mágoa, assim como outros sentimentos, desencadeiam em nós hormônios que no excesso e no decorrer dos dias, se eu fico na mágoa há muito tempo, na raiva há muito tempo, na tristeza há muito tempo, na ansiedade há muito tempo, eles me adoecem. E eu vou parar no médico. E o médico vai me dar um remédio. Eu vou tomar o remédio, vou na farmácia comprar, vou tomar o remédio 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Agora, quando a gente chega num médico que tem uma consciência aberta, que olha o ser humano como um todo, aí ele vai dizer, olha, eu vou te receitar um remédio, mas isso que está acontecendo com você tem origem emocional. Então é muito bom que você cure também as emoções, porque senão essa doença ela não se cura. Você vai ter que ficar tomando remédio, vai ser escravo de remédio. E isso aconteceu quando eu conheci um médico fantástico, que olha o ser humano como um todo. Né? E ele vai falar conosco hoje. Chegou! Ah, garoto bom! Boa noite. Olá, boa noite, está me ouvindo bem? Perfeitamente, vendo a feição e como é que fala o resto, a fala, né? É que tem uns ditados no interior que falam, tô vendo a feição e o barulho. Muito bem. Como vai você, meu querido amigo? Graças a Deus, tudo bem. Muito prazer de estar aqui com você hoje, né? Num momento especial desse, que é falar da vida da gente, né? A gente fica meio sem graça, mas vamos lá, vamos tocar esse barco aí. Eu acho que você disse uma frase interessante. Um momento especial que é falar da vida da gente, não da vida dos outros, né? Dos outros. Porque assim, antes dos treinamentos, a gente fala da vida dos outros. Aí com o treinamento você começa a tentar não falar da vida dos outros. Aí até que começa a conseguir, né? E falar da vida da gente, né? Que se torna um exemplo, assim como a sua. Olha, você está falando da onde? De que lugar do país? Eu estou em Brasília, eu moro em Brasília hoje. Legal. Rafael está falando de Brasília e eu estou falando da capital de Minas Gerais, Unai. Unai, terra boa. Terra boa, terra do queijo. Aqui tem uma área muito grande de plantio de feijão. A turma aqui planta bastante grãos e tem muito gado também, né? Rafael, meu amigo, todo mundo já sabe que você é médico. O que fez você entrar nessa área, nessa profissão tão árdua? Essa pergunta é boa, às vezes até hoje eu me pergunto isso, sabe? O que eu vim fazer aqui, né? O que eu vim fazer aqui, rapaz? Então, assim, na minha vida, eu gostava muito do ajudar, sempre gostei, né? Eu não sabia como. Aí eu tenho um tio que é médico. E aí de me mostrar o mundo médico, o que você pode fazer, aquilo me deu assim, muita força, sabe? Eu falei, rapaz, eu vou por esse caminho mesmo. E parece que a gente, quando tem uma vocação, aquilo fala tão forte que depois daquilo, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Era aquilo e pronto. Né? Você fechou com a ideia. É. Desde quando? De que idade você fechou com essa ideia de ser médico? Eu tinha uns 9 a 10 anos, mais ou menos. Olha só, 9 a 10 anos, olha só. E promessa de criança, desejo de criança é um trem que ninguém tira. Fica agarrado, né? Foi um desejo muito forte, né? E o primeiro embate da minha vida, na verdade, que eu senti forte mesmo, foi essa tal da medicina, né? Porque foram 5 anos para entrar nessa danada. Então, a nossa família não tinha condição de pagar uma escola boa, né? Então, assim, eu tive que estudar bastante. Foram 5 anos tentando. E olha que interessante, Cris. Acho que você não sabe dessa história, né? Mas, assim, o que pegou para eu não passar nesses 5 anos foi questão emocional e psicológica. Você está brincando.
E aí, então, bom, no segundo ano de medicina, assim, no segundo ano que eu tentei as provas, eu chegava em casa no outro dia, dormia chateado, que achava que tinha saído mal, refazia a prova e praticamente fechava ela toda. Quando saiu o resultado, né? Quando saiu o resultado eu não passava, né? Muitas das vezes eu travava mesmo por questão emocional. Vinham vozes na minha mente, né? Então, assim, como se fosse uma doença psiquiátrica mesmo, assim, você O não que vai essas vozes conseguir, diziam? Ah, tá. Você não vai é, conseguir. você não vai Caraca. conseguir. E se você errar a primeira, o resto já era. E É, acontecia isso. Teve prova que eu errei a primeira e o resto já era. Então claro. aquilo, eu me condicionava aquilo lá, entendeu? E Aham. foi muito puxado isso para mim. 5 anos, quando você bomba 5 anos, ninguém mais acredita em você. Só sobra você. Até meus pais, por ver meu sofrimento, pensavam assim: filho, será que não tem aí um outro curso que você goste? E aquilo me É. deixava revoltado, né? Eu falava, não, mas como assim? Eu quero é isso, né? Aham. Então isso foi muito forte na minha vida, essa resiliência, saber que é o que eu queria e não pensar em outra coisa, mas nem me interessava em saber. Coisa vocacional, eu falava assim, se eu fizer esse trem, vai que eu gosto de outra coisa e desisto. Não vou desistir não. Vai que eu não, não quero desistir, não. Meu negócio é esse. E bacana que você continuou. Bacana. E interessante, aquilo que é uma frase que eu costumo dizer. Se você acredita que pode ou que não pode, você está certo. E não é uma coisa assim desejada conscientemente, é algo que vem lá de dentro. Não vai dar certo, você não vai conseguir, você é fraco, você vai errar a primeira, e se errar a primeira, vai errar todas. E aquela coisinha, aquela vozinha fica torturando a gente, né? A gente acaba acreditando que não pode, que não consegue, né? Que coisa. Exatamente isso. Sabe que o E aí primeiro. Desculpa. o Diga lá. interessante é que pode Ah, falar. não, é você em primeiro lugar. Exclusividade. No último ano, o ano que eu passei, né? Eu tinha feito prova no cursinho, consegui pegar uma bolsa completa, passei num concurso, então eu fui ser funcionário público por meio período, e aí eu falei assim para mim, pronto, agora que eu ganho meu dinheiro, que assim para pagar cursinho, nem pago mais cursinho, posso pagar o combustível do carro, que era um azulão, que era um Chevette 79 da minha mãe, e eu cortava Goiânia de fora a fora com aquele chevetoso e falava assim, agora ninguém me segura, porque assim, se pode ser 1 ano, 2, 3, 4, eu vou tentar até o fim, porque agora eu tirei um peso das minhas costas, que era ser um peso para os outros. Eu acreditava que era um peso. E esse peso pesou em mim, para fazer prova, para estudar, para uma série de coisas, né? Uhum. Olha só, E aí os foi. pesos. Além disso, eu fiz um tratamento psicológico muito rápido, que na verdade foram algumas orientações psicológicas de ferramentas para acalmar, por exemplo, meditação. Olha Então, só. eu entrei em contato com a meditação já nesse ano que eu passei. E foi uma das coisas mais importantes da minha vida, que foi acalmar a mente, foi tirar Hum. alguns pesos, né? E a partir dali, naquele ano, eu entrei em medicina e comecei meu curso. Olha só, que vaca, 5 anos de luta. Sabe que o meu primeiro atendimento, eu me lembro, atendimento enquanto psicanalista, e com os recursos da PNL também, foi de uma menina que já tinha tentado 4 vezes, uma menina mesmo, nova, passar no vestibular de medicina. E ela queria passar especificamente numa faculdade, a USP, né? Ela não conseguia. E ela tinha passado em outras, mas não conseguia passar na USP. Eu falei, mas qual é o problema? Você está faltando alguma coisa para você estudar? Eu não, conteúdo para mim é 10, eu tenho todo o conteúdo na cabeça. Mas o que está faltando, será? Não? Alguém deve ter posto na cabeça que você tinha que fazer medicina e você, por vontade própria, não quer, né? Seus pais são médicos, tem parente médico? Não, ninguém é médico, eu que quero fazer medicina. Ah, e aí me veio na cabeça perguntar a ela, você se vê médica? Ela falou, não. Ah, você não se vê médico? Quando você se formar, você vai fazer o quê? Vai estar onde? Não sei.
Então, para ela, o projeto de futuro que você criou aos 9 anos não existia. Era vazio o futuro dela. Então, isso dava insegurança para ela. E pela insegurança, ela não passava. Então, quando ela começou a se ver, e aí eu levei ela a imaginar, ela num consultório, ela numa ala de crianças que precisava, coisa e tal, né? Ela vestido branco, ela vendo o nome dela lá naquele mural do passado, né? No vestibular, coisa e tal. No final de semana, ela fez a prova e passou. Então, o que você disse sobre os pensamentos que nos auto-sabotam, a emoção que nos derruba, são fundamentais para entender isso, o autoconhecimento, né? Puxa, que bacana, cara. Ei, meu amigo Rafael de Deus. E eu, como você me conheceu, Rafael? Então, eu estava no hospital dando plantão, né? E atendi uma paciente que fez um curso com você. Né? E aí eu estava justamente falando para ela de questões emocionais, psicológicas, falando que a medicina ela deve ser entendida não como uma prescrição médica, não só o remédio, que na verdade a medicina tem que ser completa, a gente tem que ser médico de corpo, alma e mente, né? Tem que entender um pouquinho de cada, sem entrar tanto na área do colega. Mas se eu não entender, não tem como nem explicar e encaminhar a paciente de forma adequada. Então, aquilo para mim foi muito forte, porque eu vi que era uma paciente que precisava de um apoio tanto emocional, às vezes mais de uma conversa, né? De entender ali o mundo dela, ter uma empatia ali, me colocar no lugar. Então foi quando eu falei, olha, vamos esquecer o remédio, tem alimentos que melhoram a sua imunidade, a sua serotonina para melhorar a sua mente, os seus pensamentos, tem também as questões psicológicas. E aí foi quando a mãe dela chegou em mim e falou assim, doutor Rafael, deixa eu te falar uma coisa, você já ouviu falar de treinamento de inteligência emocional? Eu falei assim, treinamento de inteligência emocional? Não, assim, tem como treinar isso? Né? Ela morreu de rir e falou assim, tem, eu conheço um treinamento muito bom e é a sua cara, só falta isso para você ficar mais ou menos completa. Ela ainda riu bastante, né? Que é a Sandra, um grande anjo na minha vida, né? Então ela que praticamente me levou para o treinamento. Eu estava num momento difícil, tanto do relacionamento, casamento, como da minha vida, percebendo certas coisas e não sabendo como mudar. E isso é uma dor muito grande que eu vejo em muitos pacientes. É quando você começa a identificar que tem um problema realmente e que não tem ferramenta, não tem como você sair daquilo sem uma ajuda. E aí você vai no psicólogo, vai no outro, parece que não sente uma profundidade, um interesse, do jeito que eu sou interessado no meu paciente, eu não via isso no colega. Aí ela falou assim, não, a Cris ele é um pouquinho diferente, eu acho que você vai gostar dele. Aí tá, fiz a inscrição e fui nesse negócio assim, e falei assim, eu vou nesse trem aí, né? Já assim, meio amarrado, cara amarrado. Não vou dar spoiler do treinamento, mas eu vou te falar, viu? Foi o treinamento que mudou a minha vida. E depois de mim, de uma série de pessoas, levei quase 50 aí para esse treinamento, e sou muito grato a eles, porque a gente vê no olhar deles as mudanças, da minha família, e foi a partir daí que eu comecei a querer dar certo na minha vida. Foi a partir desse treinamento que foi muito profundo, chama Viagem, né? Foi uma viagem muito profunda, interna, de conhecimento. Então, assim, eu já vinha num processo que eu queria descobrir as coisas, em mim e tentar me melhorar e através daí ajudar o paciente também, porque a gente não pode ser hipócrita, né? É só para o outro. Mas eu estou vendo que tem coisa errada, eu preciso mudar. Né? Não nego para ninguém que sempre fui nervoso, bravo, cheguei em momentos de ser muito agressivo. E o treinamento fez chorar igual criança. Eu falei, peraí, eu não sou esse homão aí não, eu sou um ser humano que posso chorar, abraçar, enfim, me permitir a várias coisas, né? Então foi um divisor de águas na minha vida fazer o treinamento. Você consegue dizer o que, praticamente, assim, na sua vida profissional ou na sua vida de relacionamento, na sua vida como pai, como filho, como ser humano, como homem, o que mudou o treinamento nesses aspectos? Se eu fosse citar tudo isso aí, nós vamos ficar a noite inteira aqui, mas se não for problema, citar. Bom, o mais importante que eu vejo disso tudo, eu vou citar algumas de cada um. Porque assim, quando a gente faz o treinamento, a gente sai com uma energia tão grande, porque a imersão, a gente solta tantos hormônios, tantas
são tantas revelações que você acha que já sai pronto, né? E foi o meu primeiro baque depois do treinamento, porque eu vi que o treinamento me mostrou muita coisa, me ajudou em muita coisa, mas eu tinha que fazer todo um trabalho meu a partir dali, que eu não sabia. Quando aquela energia deu uma baixada na segunda, terceira semana, e aí eu fui vendo várias dificuldades, aquela energia, sem aquela energia toda, mas já sabendo de muita coisa para trabalhar, e melhor que isso, tendo ferramentas para melhorar. Então, por exemplo, relacionamento, né? O fato de ser nervoso, de não ouvir o outro, isso foi muito presente na minha vida. Até hoje eu tenho essa... Porque até hoje eu sou uma construção de mim mesmo, né? Eu estou me quebrando e me formando. Sim, então, essa ideia de que eu vou fazer uma avaliação psicológica, que eu vou fazer um treinamento e vou mudar tudo em minha vida, é uma mentira que a gente tem que quebrar aqui agora, né? Então, assim, eu tenho certeza de perguntar para minha esposa hoje se eu melhorei um pouquinho, pelo menos um pouquinho ela vai falar que eu melhorei. Ela né? falou, Então, ela falou, olha aqui, ó, ela escreveu aqui, deixa ela eu escreveu ler. aí? Ele ficou mais tolerante, mais calmo, antes de você falar. Aí, ó. Escreveu, Então, assim... Aí o Marcão, para variar, né? Para de puxar o saco, Maria. Mas de quem que ela vai puxar o saco se não é de você, né? Então, você saber que está num caminho, que esse caminho está legal, que você sabe que não vai ser de um dia para o outro, que você sabe que tem que ter, principalmente eu que sou casado, uma parceira maravilhosa que me apoia, me ajuda, me aguenta. Cara, ela me aguentou tanto, eu não sei como é que ela está do meu lado ainda. Mas, porque ela ama eu acho que você. E acredita aí em vocês. Foi aí que eu conheci o amor, né? Isso é amor. A pessoa te tolera, ela entende que você quer mudar e te dá um tempo para isso, mas não deixou de também me dar umas puxadas de orelha, de dar uns berros comigo. Né? Porque se eu falo nervoso e ela fala manso, eu domino. Aí ela tem que falar nervoso, ela aprendeu. Aí quando ela quer mesmo, ela derruba tudo. Você está falando um negócio interessante que é importante até desconstruir. A gente amar quem nos ama, quem nos trata tão bem, quem não tem problema nenhum, que mérito tem esse amor? Né? Que amor é esse também? O amor, ele aparece necessário nas dificuldades, nos perrengues da vida, né? Mas é justamente nos perrengues que as pessoas se largam. Então, que amor é esse, não é? Então, você falou bem, o amor é uma escolha diária, é uma opção diária, eu dizer eu amo você hoje do jeito que você é. Né? E claro que não vai faltar um incentivo, olha, vamos mudar, eu mudo, você muda, vamos crescer nessa história, né? E o autoconhecimento traz isso, e é importante fazerem juntos, como vocês fizeram. Mas legal, continua aí, eu não quero te atrapalhar não. Então, e aí o outro lado também, né? De eu ver que minha esposa tinha uma série de dificuldades. E, peraí, se ela me tolera, por que eu não posso tolerar também? Por que eu tenho que ter tanta picuinha, exigir tanta coisa? Né? Peraí, ela tem um processo dela, não é o mesmo do meu. Então, os treinamentos nos dão ferramentas para enxergar essas coisas e ter a paciência de falar assim, peraí, não é por aí, vamos melhorar aqui, melhorar ali. Isso não vai impedir de brigar, de você ficar chateado, de repente, com uma série de coisas e falar, né? Falar nervoso, falar calmo. Você tem que ir achando a forma de falar, de conhecer o seu parceiro, a pessoa que está do seu lado. Então, assim, isso para mim, de certa forma, foi um pouco fácil, porque como eu tenho pacientes, eu tenho que ter essa empatia de conectar com ele, tentar entender o mundo dele e, a partir dali, falar mais ou menos a linguagem dele. Né? Agora, em casa, isso tem uma dificuldade a mais, muito interessante. Pai, mãe, esposa, filhos, porque você está naquele dia a dia e às vezes você não quer ter a paciência, é uma escolha. A gente falou disso aqui no início, você falou muito disso, né, Cris? A vida é feita de escolhas. O que você escolhe para agora? Então, quando você, no momento de briga, você pega um pouco de consciência, aí você olha assim e fala, peraí, agora eu escolho parar com essa merda aqui. Então, assim, muitas das vezes, quando você começa a parar e pensar, você consegue falar um não, basta, chega, vamos deixar para outro dia, deixa eu sair de perto. Muitas das vezes eu estava discutindo com a minha esposa e saí de perto. Ela, o que é isso? Desse jeito eu vou terminar, você não me ouve? Mas não, eu estou saindo para não brigar, porque se eu ficasse ali eu ia brigar. E aí ela foi me entendendo, eu fui entendendo ela. E hoje, graças a Deus, esses rompantes, essas brigas, já diminuiu bastante. Como se diz, a gente agora está casado. Agora eu sinto que o casamento está dando certo, que a minha vida está fluindo, que eu tenho condições de mudança, né?
Então isso foi muito importante na nossa vida. Então essa é a parte familiar da coisa, né? E a área E pessoal, você viu mudanças que o em autoconhecimento trouxe relação, para você, na pessoal, você com você mesmo? teve uma coisa, muitas, vou falar também. Um importante que eu estou lembrando aqui agora dos meus filhotes, né? E isso para mim, além das brigas com a esposa, em relação aos meus filhos, é você saber que não deve brigar, sabe, assim, de forma agressiva, saber que a educação ela tem que ter um olhar diferenciado e muitas vezes não conseguir fazer isso. Isso dói demais depois, porque como a gente já tem uma consciência, aí, putz, mas fiz de novo, não é por aí, eu estou travando a criança, né? Travando meus filhos. Então, esse processo doeu a tal ponto que aí eu consegui, né? A cada vez que eu ia brigar, brigava menos, brigava conversando, começava a ter aquele ponto que eu não precisava respirar mais, contar 1, 2, 3, não precisa mais. Agora, filho, senta aqui, vamos fazer isso e isso. Não é por aí. Não, peraí, você não vai apanhar, pode escutar com calma. E aí a gente vai tendo essa transformação no dia a dia. Só que eu me exigia demais, tinha que ser para ontem, eu não podia mais fazer. E aí quando eu fazia, eu ia lá no fundo do poço, entrava nesse ciclo de ficar nervoso, não conseguir. Foi quando, em um dos treinamentos, né, que eu fiz, que chama Spartans, que ficou muito marcado, esse insight caiu, esse putz, peraí, não é assim, é assado. E eu só resolvi isso porque a gente estuda lá muito constelação familiar e eu resolvi problemas com papai e mamãe. Foi quando eu percebi certas coisas e a partir dali eu fiquei mais tranquilo, mais calmo para lidar com esposa, com filho, com as pessoas, né? Então, assim, eu sou o cara mais tranquilo do mundo? Claro que não é da minha personalidade. Eu sou energético, já ativo. Mas do que Nossa, você quem me era, conheceu antes, nossa. muito Na bem. parte pessoal, depois que eu fiz a viagem principalmente, que eu percebi mudança e as pessoas ao meu redor, para as pessoas terem noção, foi 1 ano e meio. 1 ano e meio para a gente realmente ver uma mudança no Rafael de Deus. Então não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Esse 1 ano e meio foi vendo coisa errada e tentando a dia mudar um comportamento que já tinham 30 e tantos anos fazendo. Putz, não ia ser de um dia para o outro. Então, quando eu baixei essa energia, comecei a perceber, foi indo até que eu consegui. Até que chegou um momento que já tinha feito a viagem, já estava com 1 ano de viagem, e de repente eu estava pesando 104 quilos. Aí eu falei assim, peraí, eu fiz tanto treinamento, tinha feito 4 treinamentos, né? Eu falei assim, não é possível que eu vou ficar engordando, sendo que eu falo para o paciente não engordar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho ferramenta para isso. Vamos lá, vamos entrar na dieta, vamos entrar na mudança no estilo de vida, vamos parar de ficar de mimimi e vamos fazer o que tem que ser feito. Pronto, perdi 25 quilos a partir daí. E aí eu entrei no peso que eu queria, fiquei bem, comecei a fazer a minha atividade física de forma regular. E aí fui dizendo um pouco de não para pacientes que eu não dizia, né? Comecei a dizer sim para mim. E esse sim foi interessante, porque eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a emagrecer. Porque o paciente não tem culpa disso. Quem tem que doutrinar, que orientar, que seguir com o paciente sou eu. Eu tenho que pôr as regras ali e falar o que dá, o que não dá. Então a culpa não era dele, a culpa era minha, de estar seguindo aquilo daquele jeito. Para você ter uma noção, antes da viagem, praticamente 20% só do que eu atendia era dinheiro que entrava na minha casa. 80% era para ajudar as pessoas, era fazendo cortesias assim, com valor irrisório. Então, assim, a coisa foi fluindo de tal forma que eu não tinha dinheiro para pôr dentro de casa. Estava levando Então prejuízo tudo para você. começou a ser tipo um prejuízo. Então, com a viagem, eu acordei e falei, peraí, eu mereço, né? Então, aprendi muito sobre crença de merecimento, uma crença poderosa. E eu não acreditava que eu merecia. Eu não merecia, simplesmente isso. Eu nasci de família pobre, lá todo mundo é pobre, ninguém deu certo, então eu também não vou dar. Né? E aí junta a outra crença poderosa que é a honra, né? Tinha que honrar papai e mamãe, fazer igualzinho eles. Então todo esse processo de desconstrução e construção foi nesse 1 ano e meio, mas continua até hoje, cada dia enxergando mais coisa, tentando melhorar aqui e ali. Então foi fantástico, ferramentas que foram nos passadas através desses treinamentos, através da sua experiência, do seu carinho, do seu amor com a gente. Então eu sou eternamente grato a essa forma humana de lidar conosco, né? De tentar pegar uma pessoa que está quebrada e levar ela a um processo de reconstrução, né? Muitas ferramentas, muitos aprendizados, que até hoje tem muitas que eu tenho que estudar e pôr em prática, que é coisa demais. Então,
É uma beleza esses treinamentos. Rafael, obrigado pelas palavras, Rafael. Toca o meu coração mesmo, de verdade. O, o autoconhecimento, ele é muito poderoso, né? Isso que você falou é autoconhecer-se, né? E a gente só tem condição de trilhar um caminho bom para a gente, seja ele qual for, profissional, de relacionamentos, pessoal, se a gente tiver esse autoconhecimento, porque existem muitas armadilhas que nós mesmos construímos para nós, né? E, pô, bacana essa recuperação dessa relação com seus filhos, né? A gente sempre vai ter essa oportunidade de fazer isso, né? Só para dar um gostinho, qual foi a atividade na viagem, que é um treinamento de autoconhecimento, que mais mexeu com você? Nossa, pior que foram tantos ali. Mas assim, Você vamos se lá. lembra delas? Você fez há quanto tempo esse treinamento à viagem de autoconhecimento? Faz quantos A anos? crise? Acho que eu não vou lembrar não, mas tem mais de 3 anos já, viu? Tem mais de 3 anos. Tem uns 4 anos. Tem uns 4 anos que eu fiz esse treinamento, né? Mas Eu assim, acho de 4 para 5. se não tiver os 5 já arredondo, porque tem Você muito se tempo. lembra de 3 atividades que você fez na viagem? Lembro de 3. Você lembra de Uma das 5? mais... Lembro de 5. Mas Você também, lembra de... eu não vou, não vamos roubar não, porque como eu já fui treinar junto com você lá, aí eu lembro de você muita teve coisa. Né? Tá certo. Mas, cara, a gente não esquece, porque está gravado na alma da gente, né, nas emoções, a gente não esquece das atividades. Né? Qual foi a que mais Mas mexeu com aqui, você? ó, minha mesmo, que me marcaram, eu lembro de muitas, mas que me marcaram mesmo, umas 6 bem fortes, eu garanto. Naqueles 3 dias, teve 6 atividades que foram, assim, profundíssimas para mim. Né? De quebrar o eu, de enxergar o quanto eu era pequeno diante de certas coisas, o tanto que certas coisas eram pequenas, que eu considerava um mundo de coisas, e era pequenininho, precisava daquilo. Sabe? Então, esse processo foi profundíssimo. Eu não sei, eu nunca chorei tanto na minha vida igual ali. E eu chorava e achava bom. Eu falava, eba, não preciso mais ser o cara que carrega o mundo nas costas. Eu não preciso controlar todo mundo. Eu não preciso me controlar. Eu posso dar uma relaxada de vez em quando. Então eu tirei crenças profundíssimas que eu tinha. Eu tinha que ser daquele jeito e ponto. Era o que eu acreditava. E aí vem um treinamento desse que me dá uma ferramenta que fala, cara, relaxa, não precisa ser assim. Nossa, E aí desaguava em choro. É um choro de permissão, um choro de reconhecimento, um choro de ver que está no caminho correto, né? E aí, durante o treinamento, durante os treinamentos, eu fui vendo o quanto de coisa ali que eu podia usar com meus pacientes, que era uma das coisas que eu estava buscando. Eu já estava com uma ideia de fazer uma medicina em pilares para as pessoas melhorarem. Né, de criar uma nova ideia, uma nova medicina em que eu usaria esses pilares. E o do autoconhecimento, o emocional, é muito importante. E ali eu fui vendo que não só era o mais importante, como era o que guiava as outras coisas. Né? As pessoas não fazem dieta por questão emocional, as pessoas tomam decisões erradas, tudo emocional. E eu falei, então não adianta eu querer converter um paciente para usar o remédio, para fazer exame, para fazer uma mudança na vida de vida, se emocionalmente ela acha que não merece. Ela está honrando pai e mãe em coisas negativas. Isso tem que ser quebrado de alguma forma. Começa comigo por aqui e eu encaminho para o psicólogo, para o profissional competente para terminar isso. Mas a gente não pode deixar a coisa ir fluindo só achando que o médico resolve tudo, porque ele não resolve praticamente nada. Essa medicação alopática não resolve praticamente nada, inclusive aumenta outras doenças. E eu, meu Deus, eu preciso de uma nutrição adequada, entender disso, preciso de uma parte psicológica, a parte espiritual. Um dos pilares é a espiritual, que a gente trabalha muito, estudei muito isso nesses anos depois da viagem. A minha conexão espiritual aumentou mais. Falar disso com o paciente, ele se permitir, os feedbacks foram maravilhosos. Nossa, nunca um médico falou de espiritualidade comigo. E olha que eu tenho uma religião e a pessoa tem outra e está tudo bem, porque a gente se entende. Né? Então, essa união, esse agregar, para mim foi muito importante. Eu faço uma medicina que eu agrego e não separo. Não existe religião XY, não existe política XY, existe agregar, existe o ser humano, que tem dores, que precisa de ser ouvido, que precisa de um apoio, gente. Então, eu tive esse apoio nos treinamentos. Eu era um paciente ali e me senti totalmente confortável em receber aquela ajuda, aquele tratamento. E aí hoje eu posso falar, estou tratado. E vão acontecendo as coisas, eu continuo esse tratamento, né? E é um processo que não acaba, né? Valeu a pena ter feito um treinamento de autoconhecimento chamado A Viagem?
valeu a pena, foi um divisor de águas na minha vida, né? Muito profundo, e não dá para comparar treinamentos, cada um te dá tanta... É porque foi o primeiro, né? Foi o primeiro que eu fiz para a viagem. Claro, Mas na sequência, os outros que eu fiz me mostraram muita coisa, quebrei muita crença. Então, foram coisas Rafael, importantes que aconteceram. você sabe que vai ter a viagem em janeiro? Vai ter a nova viagem, né? Agora vai ser uma vez no ano. Vai ser uma vez ao ano, a nossa viagem, a viagem raiz. Vai ser no Muito bem. último final de semana de janeiro, vai ser só essa no ano que vem. Eu trouxe essa ideia daquele exercício que começa na sexta-noite da viagem e termina no sábado de manhã, que trata de oportunidades. Ou a gente agarra a oportunidade ou ela passa por nós. Então, a viagem vai ter uma oportunidade em janeiro, último final de semana. São 75 vagas e vai ser show, 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 show. E aí, Rafael, você fez outro treinamento chamado Dínamo. O que foi o Dínamo para você? O Dínamo foi muito interessante porque o Dínamo é energia, né? Criação de energia, de mudança, de entendimentos. Envolve o DISC, que mostra comportamentos. Então, assim, eu identificar realmente qual era um tipo de comportamento que eu tinha, qual o lado ruim e bom desse comportamento. E além de me ver em dentro do treinamento, tem diversas atividades em que eu vi o quanto isso era forte, o quanto era importante eu dar um olhar para isso e mudar o que estava ruim e reforçar o que era bom em mim, né? Então o Dínamo me serviu muito para isso. E muito ao contrário do que alguns me relatam no Dínamo, eu fiz o contrário do que é o meu comportamento, é um comportamento mais dominante. Lá eu fiz o contrário. Eu cheguei lá e falei assim, poxa, eu sou dominante demais, eu preciso não ser. Como é que eu faço isso? Mas me deu um baixo astral, um trem ruim, eu não conseguia fazer nada. Então, assim, as coisas que era para eu ser eu não era eu. E foi muito interessante porque eu percebi ali naquele treinamento que eu conseguia ser diferente. Porque lá no fundo eu acreditava que eu não ia mudar, que eu não conseguiria mudar do jeito que eu queria. E aí o Dino me mostrou que eu consigo mudar, que eu consigo ser diferente, ter paciência com aquilo e ser bom, e ser legal. E tá tudo bem se eu perder, tá tudo bem se eu não for o melhor de todos, tá tudo bem se eu conseguir mais amizades, se todo mundo for junto comigo conquistar alguma coisa. Não precisa ser sozinho. Né? Porque a minha vida foi muito de luta, de embate. Então eu desenvolvi essa consciência de que a vida é luta. E para eu ganhar eu tenho que vencer todo mundo. E eu não podia perder de jeito nenhum. E que legal perder, que legal as pessoas te abraçarem, vamos juntos, e conquistar coisas juntos. Nossa, eu tava na nuvem. E todo mundo, Rafael, você não vai fazer nada, vamos perder. O rapaz, eu não tô nem aí se eu vou perder. Toquei tá tudo o PQP. Nossa, se eu tô ganhando outras coisas aqui, deixa perder, deixa. Eu quero aprender com a perda. E aí, isso, no mínimo, no rally da vida, deve ter sido assim um festival de aprendizados, né? Nossa, você me colocou atrás, eu não vou nem comentar sobre isso. Na hora eu fiquei puta, eu falei assim, eu não tô aqui, né, pra isso? Deixa eu ficar caladinho, só ouvir e vou aprender o que tiver que aprender aqui, né? E você lembra qual é a cor do seu time no Dínamo? Era vermelho. Era vermelho? Eita, pá, olha só. Ficamos em último. Foi muito bom, foi um grande aprendizado. Foi o melhor aprendizado. Eu queria ficar em primeiro sempre. Que coisa, né? A gente aprende com tudo, a gente pode aprender, né? E o Dínamo, nossa, traz... Dínamo vai acontecer mês que vem, final do mês que vem. Dínamo e Helênios. E tem uma novidade, Rafael. Pela primeira vez, o Dínamo vai ser aberto para quem não fez a viagem. Nós queremos experimentar essa entrada, que possivelmente pode ser a porta de entrada de muitas pessoas, né? Que tem esse espírito do Dínamo com força e daí levá-los para a viagem, né? Então vai ser... Já vou indicar para alguns pacientes que eu já sei que vão gostar muito disso aí, viu? Que tem esse perfil. É transformador isso aí. Que tem esse perfil. E é fantástico. Então, eu vou dar um tratamento diferenciado, vai ter introduções de outras histórias ali, para eles poderem entrar nesse clima do autoconhecimento, né? Porque sempre foi com pessoas que já estavam habituadas, né, a partir da viagem. E agora, como vai ter pessoas que nunca fizeram, talvez o autoconhecimento ali, eles vão ter essa oportunidade de serem
conduzidos a esse mundo de uma forma nova, apropriada, né? Então vai ser muito bacana. Mês que vem, final do mês que vem. Olha aí, que legal. Preparado. Coisa boa. Depois do Dínamo você fez o Spartan ou o Hellenius? Foi o Spartans. O Spartan... e você já deu uma introduzida no Spartan, falou que foi... Já falei um pouco dele, né? O Spartans foi um treinamento que para mim foi o melhor. Mas assim, a viagem foi um divisor de águas porque ele introduziu no mundo, eu vi muita coisa. Só que esse negócio de relação pai, mãe, parenteral, para mim pegou muito forte, porque embora eu brigasse muito com papai e mamãe, né? Você faz isso, não faz aquilo, ficava muito nervoso com essas coisas, eu estava fazendo igual, eu estava caminhando no mesmo sentido, sendo um espelho o tempo todo. Eu via os meus efeitos no outro e ficava cobrando o outro em vez de cobrar de mim. Então, são 3 dias, né, você, numa imersão em que você, trabalhando especificamente essas relações pai, mãe e filho. Então, assim, foi muito bom, porque ali eu pude trabalhar coisas com meus filhos, com meus pais, com todo mundo, resolver conflitos, né, perdoar uma série de coisas, compreender que eles não sabiam fazer diferente, não adianta querer voltar atrás que não ia mudar nada, dali para frente. E a partir do Spartans eu consegui realmente dar um abraço sincero no meu pai, na minha mãe, ver coisas que eu achava muito errado e deixa pra lá, é ele, não sou eu, né? Não sou eu. Se ele quiser me ouvir, vai ouvir, se não quiser tá tudo bem. E aí essas coisas foram ficando mais leves. Então eu digo que, somando os treinamentos todos, eles serviram principalmente me deixar leve, porque eu sempre fui muito pilhado, eu gastava muita energia com besteira e não tinha energia para crescer, para mudar. Eu só gastava energia com as coisas de fora, não de dentro, né? Então foi muito poderoso para mim. Bacana. O Sparta é muito carinhoso, eu tenho muito carinho. Foi o último treinamento da Trilha do Guerreiro que eu desenvolvi. Primeiro foi o Hellenius, o Dínamo, depois o Hellenius e depois o Sparta. Ele foi o terceiro a ser feito, né? E é muito forte, né? Tem a preparação que antecede, aliás, é uma preparação nutricional, não é? E física, né? Então a gente chega lá com uma energia nova, né? Diferente, né? Louco para que termine o treinamento. E olha que interessante, né, Cris? A gente fala assim de treinamentos numa live assim, o pessoal fica achando que a gente está querendo só vender o negócio e quando eu abro meu coração falando de tantas coisas que foram importantes para mim, eu não sei, eu fico pensando assim, o que o outro às vezes está entendendo disso aí, porque veja bem, um treinamento em que você chega lá e não é só motivação pessoal, são ferramentas profundas que você enxerga, consegue mudar, que é uma coisa que você olha com tão profundidade. Imagina, Spartans e Hellenius, gente, começa 30 dias antes do evento, a Cris, ele dedica o tempo dele preparando a gente para fazer um treinamento de 3 dias, porque já sabe que se chegar lá e for só do jeito que não é a mesma coisa. Você tem que estar com os seus pensamentos, a sua ideia já centrada naquilo que você quer mudar. A gente descobre milhões de coisas só nesses 30 dias. E chega lá, você efetiva num treinamento, põe em prática, testa aqui, testa ali, se descobre. Então é muito profundo isso aí, né? É verdade. O pessoal está falando, a Ivana disse que você ajudou muito ela no Dínamo dela, né? A Ivana é linda. É linda, querida demais. E depois você fez o Hellenius. Dá um resumo do Hellenius. Quem foi o Hellenius? O que é aquilo? Ei, o Hellenius, eu dei uma surtada depois do Hellenius, né? Mas que treinamento bom. Deu uma surtada. Porque assim, o Hellenius, ele prepara a gente pro hoje, que é o amanhã, né? Se você... amanhã pode ser jamais, é o grande lema dele. Amanhã pode ser jamais. Se você não mudar hoje, amanhã já era, amanhã você pode estar morto. Amanhã, tudo que você planejou pode ir por água abaixo. Se você não der essa atenção, pessoas que vão embora, e você não deu aquele abraço, você não perdoou, né? E aí? Você não deu uma oportunidade para que ela falasse com você? Você não deu oportunidade para você, para o seu emprego, para uma mudança, uma nova tentativa? Então ele dá muita energia para você, tanto mudar coisas que pode ser profissional, pode ser relacionamento, né? Eu tenho pessoas que eu conversei lá que a partir de um Hellenius falou, poxa, não é isso que eu quero para minha vida, agora eu já sei que amanhã pode ser jamais, eu vou partir para uma outra que eu quero ser feliz. Então, os valores mudam, né, Rafael? Você muda um valor a partir do momento que você tem essa...
Quando você tem essa certeza de que esse amanhã pode ser jamais, pode ser dali a 5 minutos, gente. Dali a 5 minutos. Quantos casos a gente não conhece de pessoas que realmente tinha milhões de planos e não fez nada, no outro dia morreu. Ou a pessoa que amava foi e morreu e não conseguiu dar o que, que queria, guardou todo o dinheiro, não aproveitou, não curtiu. Então o tal do carpe diem faz parte num sentido que deve ser entendido de uma forma muito profunda. Não é esse carpe diem de aproveitar gastando tudo, não. É consciente, é sabendo que amanhã pode ser jamais, então eu não vou guardar tudo. Eu posso pegar uma parte disso e usufruir, curtir e levar alegria para as pessoas, né? Se eu sei que eu sou feliz, eu vou ter essa felicidade com outras pessoas também, né? É mais ou menos como quando eu vou comprar um sapato ou uma roupa, eu saio com o sapato nos pés, o sapato novo. Eu não guardo, eu não levo ele para usar, eu já saio usando, porque amanhã pode ser jamais. O Helênios veio para mim de muitas falas de pessoas que tinham tido a experiência de quase morte, né? Terem voltado à vida depois de acidentes sérios, né? E não o fato do quase morte, mas o fato de elas terem alterado a ordem de valores na vida delas. Quando antes o primeiro valor era dinheiro, o segundo valor era sei lá o quê, ela alterou. O primeiro valor passou a ser família, sabe, esposa, filhos, saúde, né? Então, diante dessa experiência, eu falei, não, o que eu estou fazendo com a minha vida? Então, eu pensei no Helênios em função disso. E eu acredito que quem faz o Helênios sai com essa ideia de inversão de valores positivos, né? Bom, então conta para nós, depois de toda essa fala, o que o autoconhecimento impactou na vida do Rafael de Deus. O autoconhecimento, ele foi fundamental para eu saber exatamente quem eu era, exatamente o que eu queria, e exatamente mudar, que eu queria conquistar, né? E exatamente que eu podia ser uma pessoa realmente mais tranquila, melhor, ser um outro Rafael, um outro mesmo, não perdendo a minha essência, a minha originalidade, mas sendo aquele que eu queria ser, né? Nesses treinamentos, né, aprendi também uma coisa muito importante, foi um putz assim, fenomenal. O autoconhecimento chegou para mim, ele chegou para mim e falou assim, Rafael, você não precisa se estressar tanto para mudar, porque vai acontecer de forma natural a partir do momento que você quer, que você está entendendo e tem a ferramenta certa. Não adianta ser da sua cabeça, então relaxa. Até com o aprendizado eu era estressado. Não, a coisa vem devagar, é no dia a dia. Cada dia vai te trazer milhões de desafios. Então calma, né? E outra coisa, para mim, intolerância era uma coisa que não deveria existir na minha vida. Não deveria. O que o autoconhecimento me disse? Peraí, então quer dizer que se intolerância não deve existir, as pessoas podem usar droga do jeito que quiser, se arrebentarem. Aí, opa, peraí, isso eu não tolero. Em mim, né? Usar uma droga, eu não preciso disso. Aí eu percebi que a intolerância é importante, a gente tem que saber como usá-la. A raiva é importante, a energia da raiva me fez mudar muita coisa. Se eu usar essa energia da raiva não para machucar alguém, mas essa raiva de estar parado e procrastinando, ir lá e fazer alguma coisa e mudar, poxa, essa energia é importante. Então, os sentimentos, as sensações, eu aprendi que todas elas são úteis e importantes. É o valor que eu dou a elas. É a intensidade que eu dou para elas que faz a diferença. E isso mudou a minha vida e das pessoas que estão ao meu redor, né, que agradecem hoje de eu ter entendido isso, graças a Deus. Que bom, que bom. A nossa mudança impacta a mudança dos outros também, né? Aí vem aquela frase, quando eu mudo, o mundo muda. É o efeito dominó, né? Então, quando eu saí, teve uma coisa muito importante que aconteceu, a Cris, que eu saí do Helênios, e que eu falei que eu quase surtei, porque assim, ele mostrou que amanhã pode ser jamais, eu cheio de ideias, né, doido para fazer as coisas, só que eu tinha um problema. Eu não sabia planejar. E eu não sabia que eu não sabia planejar. O que aconteceu? Né, Rafael, dominante, quer sair conquistando tudo, agora estou cheio de energia. Eu saí querendo... Aí eu falei, já não quero mais trabalhar com o que eu trabalho, do jeito que eu trabalho, eu quero a minha clínica, eu quero poder falar com o meu paciente do jeito que eu quero
eu quero mudar isso em casa, eu quero mudar aquilo. Então eu saí querendo fazer tudo de uma vez. E aquilo lá me frustrou tanto que não teve um planejamento, e sem planejamento eu fui passando um carro na frente dos bois, fui fazendo besteira, fui fazendo investimento que deveria ter estado mais, não fiz, ou coloquei o tanto de dinheiro que não deveria. E isso, depois de tanto treinamento, eu quase quebrei financeiramente com tanta coisa. Eu gastei demais na reforma da minha clínica, eu comprei ela, fiz a reforma. Gastei demais, não precisava ser daquele jeito, naquele momento, né? E quando eu lancei minha clínica, veio a pandemia. Então fiquei 3 meses parado, pegando autorizações novas, teleconsulta e pagando o banco 3 meses sem ter dinheiro entrando. Saí de todos os empregos, fiquei só com aquilo. Né? Fiz investimento que não foi adequado e eu coloquei muito dinheiro. Então, assim, sai aquela energia para fazer as coisas, sem planejar e pensar muito bem. Agora, olha que interessante o que o autoconhecimento trouxe. Eu quase quebrei. Aí veio o Spartans, né? Lembrei do Spartans, que é a relação pai e filho. Peraí, o meu pai quebrou várias vezes. Por que eu estou fazendo isso? Então eu não resolvi esse conflito ainda. Eu estou honrando? O que eu estou fazendo em relação ao meu pai? Eu não preciso fazer desse jeito. Então, papai, eu me perdoa, mas eu vou fazer diferente. Você me ensinou isso em uma teleconsulta, né? Peraí, papai, toma aqui, ó. Isso é seu, aqui sou eu, não preciso fazer isso. E eu falei para mim, eu não vou quebrar. Mas eu ficou assim, ó, pra eu quebrar. Eu falei, não vou quebrar. Eu não admito eu quebrar. Eu tenho ferramenta demais, eu fiz treinamento, eu investi em mim, eu investi nos meus pacientes, eu ajudo todo mundo. Eu não aceito eu quebrar. Simplesmente, eu peguei uma energia não sei da onde e fui em banco, comecei a rodar dívida, comecei a pegar prazo, peguei um e fui pagando o outro, eu fui trabalhando. Eu fui lá para Formosa, ninguém conhece, mas assim, algumas pessoas em Brasília conhecem, mas eu fui para uma outra cidade trabalhar, porque na pandemia não queriam médico em lugar nenhum, porque não tinha. Não tinha mais pacientes de repente, depois começou a ter só internado, e aí bastava um médico ver 30 pacientes na UTI, e os pronto-socorros ficaram vazios, pessoas com medo de ir no pronto-socorro, então eu fiquei praticamente sem nada. Minha clínica não tinha pacientes, porque está todo mundo com medo, 2 anos de pandemia, eu vou fazer o quê? E fui atrás, fui nos interiores ver se achava um jeito e fui trabalhar em Formosa. Então nessa idade, com todo esse conhecimento, poucas pessoas sabem disso, mas eu ia para Formosa e ficava lá, quinta, sexta e sábado, eu ficava 3 dias, eu voltava para casa, de noite, cansado, fiquei longe da minha família, dos meus filhos. Imagino. Que luta, né? Que luta. E foi assim, foi uma vitória, porque virou. eu não aceitei quebrar. Poxa, minha esposa não tem nem palavras, que companheira maravilhosa. Então ela virar para mim e falar, amor, eu sei que é difícil, mas o que você quer? Isso? Eu te dou apoio, eu fico com os meninos, eu cuido aqui, eu me viro, mas vamos lá, vamos vencer esse negócio, sabe? E aí hoje, depois de tanto esforço, trabalhando até tarde, dormindo fora, dormindo mal, restrição, eu vendo meus filhos, minha esposa querendo as coisas, não poder fazer uma viagem em 2 anos, tudo no limite, tudo aquela dificuldade, tentando não estourar, né? Aí pôs em prova tudo que eu aprendi, todas as ferramentas. Peraí, com tudo isso, eu vou descontar nos outros? Não vou bater em filho, não vou brigar com a esposa, eu vou tentar levar essa coisa da melhor forma, com energia. Mantive minha atividade física, mantive as coisas, mantive consciência, fui fazendo isso, pensei melhor nos investimentos, sobrou um pouquinho de dinheiro num investimento, tirei e pus em outro, e graças a Deus, depois de 2 anos, esse investimento multiplicou várias vezes. O meu trabalho, trabalhei em outras clínicas, trabalhei na Formosa, juntei a grana, fui pagando, e hoje a gente voltou ao patamar anterior. Estamos agora bem, sem dívida, tranquilos. Então, assim, olha o quanto esse autoconhecimento me ajudou. Se não fossem essas ferramentas, quem seria do Rafael e da família dele nesse período difícil? O amanhã pode ser jamais. O amanhã chegou para mim no dia da pandemia. E aí eu fui planejar, fui fazer as coisas mais bem feitas, fui usar as ferramentas que eu tinha. E graças a Deus eu consegui. E graças a você e a todo o seu time maravilhoso, todos esses treinamentos, né? Graças ao autoconhecimento que você internalizou, né? E eu quero agradecer demais, demais sua generosidade. Você sabe que nós, seres humanos, colocamos algumas pessoas em nível alto
E os médicos são esses primeiros a ficarem nesse nível alto, né? De conhecimento, de respeito. E eu quero agradecer demais você ter saído do seu patamar, descido até o mundo dos humanos e entrado no mundo do autoconhecimento. E ter se aberto para a saúde de uma forma geral, que foi isso que Hipócrates falava, né? A saúde como um todo, não como uma parcela apenas, né? Você fez isso. Eu quero agradecer demais a sua generosidade, a sua grandeza de alma, de espírito, e a sua força de vontade, e demonstrar um médico abrindo o coração, dizer: eu cheguei perto de quebrar e eu virei a casa, virei a mesa e fiz tudo isso, me sangrando, me afastando da família, e já estou aqui de novo. Então você é um grande exemplo para todos nós também. E um exemplo de que o autoconhecimento proporciona, né? Quero agradecer demais por você ter aceito o convite de fazer essa live comigo e compartilhar essa sua experiência de autoconhecimento com as pessoas e como isso é importante. Obrigado. Obrigado você, e além de agradecer vocês todos, quero agradecer imensamente lá na Neovive, na nossa clínica, a Ana Beatriz. A Ana Beatriz esteve com a gente desde o início até o fim, ela entendeu, suportou, teve meses que eu não paguei, ela falou: não vou te pôr na justiça não, doutor, vamos lá, vamos vencer esse trem juntos. A Ana Beatriz fez a origem com você, a gente ajudou ela nesse processo, ela fez a origem, então ela realmente viu várias coisas, mudou, então eu agradeço a ela muito o carinho. Ela hoje é a nossa gestora da clínica, ela é diretora lá, e ela galgou um espaço merecido, né? Então fica aí meu abraço para a Ana, que também fez aí com você treinamento. E a todos que passaram pela clínica, né, que tiveram paciência, que aguentaram, muitos saíram, outros chegaram, e eu só tenho a agradecer, porque hoje estamos lá com a clínica Neovive Saúde Integrativa, proporcionando uma saúde realmente integrada, né? Como faz para encontrar vocês? Neovida? Neovive, chama Neovive Saúde Integrativa. Né? Neovive Saúde Integrativa. Saúde Integrativa. No Instagram pode colocar Neovive _ né? Clínica Neovive. Clínica Neovive. Mas pode falar direto comigo também, né? No Dr. Rafael de Deus. Pode falar comigo, que eu mando os nossos cartões, são virtuais, para falar conosco. Quem quiser ver uma medicina diferente, integrada, muitos aqui já fizeram parte, sabem mais ou menos como é que é a nossa pegada. A gente vê o paciente em vários pilares de vida, né? Tem o nutricional, o físico, tem o emocional, o espiritual. Então fica o convite para quem quiser conhecer essa medicina diferenciada, né? Isso, a Silvia Bernal colocou aqui, Neovive Saúde Integrativa. Esse é o endereço daqui do Instagram da Neovive. Muito obrigado, Silvia, por colaborar. E a você também, meu querido amigo Rafael. Todos que nos acompanharam, você foi muito elogiado, muito falado. Doutor Rafael, agradeço demais sua dedicação em cuidar de minha família. Espaço Tativinhas. Fabi, amo muito. Que é uma pessoa maravilhosa. Fabi está no meu coração. Fabi, querida, a Silvia. Doutor Rafael, o senhor é um grande exemplo de pessoa e profissional. Pronto. A Maria agradeceu a mim por ser um divisor de água na vida de vocês. Maria, eu amo você, amo seu marido, seus filhos, vocês são pessoas queridas. Agradeço demais, Rafael. Deus abençoe você. Obrigado a vocês, tá? E tudo bem da vida. Obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade de falar um pouco disso aí, né? Resumir um pouquinho da nossa vida, mostrar que é possível mudar, mas tem que ter uma permissão, tem que querer, tem que ter uma escolha. Essa escolha vão vir os frutos, né? Vão vir sim. Brigadão, fiquem com Deus. Tudo de bom. Amanhã tem mais, viu? Estaremos por aqui. Beijo a todos vocês. Com Deus. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Com Deus.